Oi, gente, boa tarde. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que para mim é muito querido e tem muita gente falando sobre esse tema, na verdade. Tem muitos palestrantes, muitos professores, muitos livros, mas eu ainda acho que ele está um pouco aquém do que poderia estar e para mim é uma coisa muito importante, né? Então, eu gostaria de falar sobre filosofia. Eu escolhi filosofia para estudar durante minha graduação, né? Passei 5 anos estudando filosofia, de 98 até 2002. Então eu fiz o bacharelado em filosofia, estudei na Unicamp, que é um curso considerado muito bom de filosofia. Tenho as minhas críticas, né, ao curso, mas eu não vim criticar, pelo contrário, eu vim tentar defender e popularizar a nossa área de estudos, né, e convidar vocês para se interessarem mais, para a gente poder estudar e poder falar de filosofia, como que ela é útil no nosso dia a dia e tal, né. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar é essa diferença, né, de que a filosofia ela é uma formação não necessariamente de um especialista, mas de um generalista. É uma pessoa que, apesar da gente ter os especialistas em filosofia, a gente tem a capacidade de formar uma pessoa que sabe um pouco de cada coisa, né? Então, uma formação mais humanista, mais geral. Você tem que ter um pouco de conhecimento de linguística, tem que ter um pouco de conhecimento de história da arte, da música, para você entender o contexto do autor e como é que era o pensamento dele e tal. E a história da filosofia é justamente a história das ideias, né? Então, por ser a história das ideias, e a gente sabe que as ideias movem o mundo, né? Tudo que existe antes aconteceu na forma de uma ideia. Então, a gente se pergunta, será que não é a filosofia talvez a maior das construções humanas? Não é mesmo? E, sendo assim, não é um direito que as pessoas têm? Será que não é o direito de cidadania ter acesso a esse conhecimento? Então, nesse sentido, nós, amigos da filosofia, amigos da sabedoria, do conhecimento, nós temos a obrigação de popularizar e democratizar o acesso ao conhecimento filosófico, à herança filosófica, né? Sair dos departamentos de filosofia e do jargão e das disputas teóricas e de interpretação, hermenêutica, essas coisas todas, e nos juntarmos aos professores de segundo grau e aos youtubers e aos formadores de opinião e ver como é que a gente vai fazer, nem que seja usando memes, usando humor, fazendo um Platão em quadrinhos ou fazendo o que for necessário para a gente popularizar e democratizar o acesso ao conhecimento filosófico, né? Então, a pergunta é: o que é a filosofia e como que ela pode me ajudar nesse momento? Porque todo mundo acha que filosofia é uma coisa morta, muito antiga, que surgiu lá na Grécia, não serve para nada, não dá dinheiro, então você passa 5 anos ali estudando para sair desempregado e ainda esculachado, desrespeitado. Bom, alguma coisa deve ter, né? Porque senão as pessoas não estariam estudando filosofia há 2.500, 3.000 anos. Alguma coisa tem. Então, qual é a tese? A tese é de que a filosofia ela pode nos ajudar em alguma coisa, né? Por alguns motivos. Primeiro, se não servisse para mais nada, a filosofia ela está na fundamentação da ciência, né? Ela que estuda a teoria do conhecimento, como nós sabemos as coisas, o que são princípios, como se pode dar um método no pensamento, né? Quais são os limites do pensamento, aonde se aplicam as regras de análise, de síntese, de analogia, todos esses movimentos, a lógica, né? Tudo isso também é do domínio da filosofia. Depois, a filosofia ela trabalha com a primazia da razão, né? É uma coisa que acha que filosofia é uma coisa muito louca, está equivocado, porque a filosofia, a base da filosofia é a razão, né? Inclusive é um dos limites da filosofia, não só da filosofia, mas da ciência. Mas até a gente trabalhar nos limites da razão, a gente não pode trabalhar sem a razão, né? Um dos problemas que a gente tem hoje em dia é o problema das fake news e da falta de raciocínio, de critério, de embasamento na realidade, né? É um delírio, uma fantasia, o domínio da mais absoluta opinião, sem aplicação de critérios de realidade e nem de raciocínio. Isso aí é grande parte do nosso problema. As pessoas abriram mão de pensar, né? Elas caíram num grau de alienação absoluta, voluntária, né?
Demorei muito a fazer esse vídeo, né, por um motivo muito simples, né? Primeiro, existem muito mais pessoas que sabem muito mais de filosofia do que eu, né? Eu estudei na universidade pública, mas eu tive que trabalhar durante a minha graduação, então eu não pude me formar um intelectual orgânico como a academia deseja, né? Aquele aluno puro, sem problemas sociais e nem opinião própria. Muito pelo contrário, até eu fundei o centro acadêmico, fiz uma revista, fiz muito mais coisas, né, que fazem parte da minha formação, muito importantes. Mas existem muitos doutores, né, de filosofia, porém muito quietos nos seus departamentos. E por outro lado, existe uma ralé de bacharéis em filosofia que estão em silêncio, né? Então existe essa grande distância entre os departamentos em silêncio com a população e essa massa de formados humilhados que também acham que não sabe de nada, que não serve para nada e não pode falar nada, né? Na qual eu me classifico, né? A gente é formado dentro da academia de filosofia para ficar calado, né? Inclusive nós não nos denominamos filósofos, nós somos bacharéis em filosofia, né? Filósofo é outra coisa, filósofo é que constrói sistemas e tem grandes sacadas e tal. Mas foi nesse vácuo de falta de diálogo da academia com a população e da popularização da filosofia que se deu, por exemplo, essa ocupação desses imbecis que são esses olavistas, né? Os discípulos desse pseudo-filósofo que é Olavo de Carvalho, porque tem um monte de jovem querendo saber o que é filosofia, tentando entender, e os filósofos de verdade, eles não se dão ao trabalho de explicar. Até que chegou um oportunista e deu esse golpe epistemológico, esse golpe no conhecimento aí, né, que está aí na base do fascismo brasileiro também. Então tá aí, quem acha que filosofia não serve para nada, serve agora para combater o fascismo, porque o fascismo ele é o império da burrice, da força, né? E a filosofia é o contrário disso, ela é justamente a base do esclarecimento radical e sistemático da cultura, né? Ela é o inimigo da ignorância e do dogma. Então, o trabalho da filosofia justamente é transformar os preconceitos, que são essas opiniões vagas e sem pé nem cabeça, em conceitos, né, que são coisas elaboradas e ponderadas e tal. Para realizar o seu trabalho, a filosofia ela tem o método filosófico, né, que hoje em dia a gente pode aí remeter o seu ápice, seu resumo ao Descartes, né? Então a gente se baseia em evidências, depois a gente analisa o grande até chegar nas pequenas partes, reflete sobre as pequenas partes, depois a gente sintetiza até reconstruir o problema e depois enumera para verificar, para ver se ficou alguma coisa de fora. Esse aí é o método proposto por Descartes, utilizado também na base da revolução científica até hoje, tem os seus limites. A filosofia, então, ela tem algumas coisas, né? Ela pode nos ajudar a pensar melhor a realidade, a pensar melhor por nós mesmos, nos ajuda a desenvolver habilidades de pensamento, né? Por exemplo, organizar e representar o nosso pensamento, saber ouvir um argumento sem atacar a pessoa, né? Separando a pessoa e o que ela pensa. Também desenvolver atitudes filosóficas, como pensar criticamente e saber questionar tudo, né? É, sem atacar a pessoa, apenas questionando as ideias. Então, o papel dela é justamente estimular a perguntação, né? Porque o ser humano, ele é o único animal que faz perguntas. Por isso mesmo, a filosofia ela está na base da natureza humana. É intrínseco ao ser humano fazer perguntas. Ainda mais quando você vê coisas como a morte, né? Agora mesmo, a filosofia ela é inescapável, porque com esse tanto de gente morrendo e a própria possibilidade da gente morrer, né? Porque esse vírus, essa pandemia, fora outras calamidades públicas e políticas e de saúde que estão acontecendo nesse momento, a questão da morte está muito presente. Então, assim, o que é a vida, né? O que é para onde as pessoas vão e outros temas contemporâneos como bioética, né? Como é que a gente escolhe quem vive e quem morre? Será que isso é certo? E todos esses problemas eles são problemas filosóficos. Tá. E aí a minha irmã me perguntou, eu queria estudar mais filosofia, mas eu não sei nem por onde que eu começo, né? Então, esse é outro problema, né? Porque como começar a estudar filosofia?
tem vários modos, né? Você pode pegar um manual de filosofia aí, desses usados no segundo grau, já ajuda, né? Porque vai apresentar alguns temas, algumas histórias, alguns filósofos. Você pode ver vídeos no YouTube, tem ótimos professores maravilhosos, tanto de universidades quanto alunos de graduação. É só você jogar filosofia e mais o tema que você quiser que vai aparecer. Tem uns filósofos de auditório, os professores famosos aí que estão nos lançamentos de livros e cafés e todo, também ensinam muitas coisas, né? Tem o seu papel. Tem gente que aplica a filosofia na busca da felicidade, né? Tem outros filósofos que já não acreditam em felicidade. De todo modo, é uma tradição de 2.500 anos, né? Que nasceu tecnicamente na Grécia. Depois a gente pode pensar se e por que, sim ou não, isso aí nasceu na Grécia, né? Porque existe a filosofia oriental, mas por que a gente fala que a filosofia nasceu na Grécia? Qual que é a diferença? E aí são temas para outras conversas, né? E também deixar bem claro, né, como diz o Wittgenstein, que é um filósofo, a filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. A história das ideias não é o filosofar, né? Então a gente precisa ensinar não só o que aconteceu, mas como dinamizar essa mente que está dormente na alienação para que ela se torne mais questionadora e mais crítica, né? Como que a gente pode usar as ferramentas filosóficas e os diálogos e o nosso modo de pensar, de conversar e de viver, porque a filosofia também é um modo de vida, para poder gerar o pensamento crítico e uma transformação numa sociedade que seja, por exemplo, menos suscetível de acreditar em mentiras, né? Em fake news. Né? Não existe um direito à mentira, não tem direito de mentir, não é direito de liberdade de expressão. A mentira é a base da derrocada de qualquer civilização, né? Não tem como você fundamentar nada na mentira. Então, você pode ler, por exemplo, os originais da filosofia, mas isso é muito difícil, né? Porque foi escrito há muito tempo atrás. Então, para isso, você vai precisar dos comentadores. Para ler os comentadores, você vai precisar de algumas noções, uma alfabetização dos termos básicos da filosofia. Então, não é muito simples de você começar a estudar filosofia sem uma instrução, mas também é muito difícil você viver sem saber nada de filosofia, porque querendo ou não, ela está na base de todo o conhecimento. Então, resumindo, o que que eu tenho a ver com isso? Por que esse cara fez esse vídeo? Para mim é muito mais fácil não fazer, sabe? É difícil fazer, porque ficar calado, mas ficar calado também tem um limite, porque eu acho isso importante. Eu queria dizer por quê, sabe? Primeiro, como diz o Karl Jaspers, outro filósofo, quem recusar a filosofia já está realizando um ato filosófico sobre o qual não tem consciência, né? Outra coisa, o problema é seu, porque a filosofia ela é um patrimônio histórico da humanidade, né? Se você recusar esse patrimônio, essa herança, esse conhecimento, você perde com isso. Uma coisa que você pode tomar posse. Os filósofos eles estão ali 24 horas por dia à sua disposição, né? Sempre você vai abrir um livro de filosofia, vai sair mais enriquecido, não vai sair rejeitado, não vai sair enxotado, né? Você vai sair enriquecido, né? Outra coisa, o movimento do filosofar e de acompanhar como que os grandes pensadores pensaram, ele modifica o funcionamento do seu pensamento e a forma como você enxerga a realidade, né? A filosofia ela não é um estudo como os demais, ele modifica a forma como você pensa, né? Como diz o pessoal, quem não pensa é pensado. E além disso é você poder conhecer os limites do seu próprio pensamento, né? Será que o pensar tem limites? É, existe alguma coisa além do pensamento? E qual é a prática disso? Existe uma salvação pela filosofia? Ela pode explicar o sentido da vida? Ou ela pode pelo menos aumentar a minha felicidade ou diminuir o meu sofrimento? Existe uma consolação pela filosofia, né? Alguns pensadores pensam que sim e outros pensam que não. Eu sei que estamos todos sofrendo muito, né? Ansiedade, medo da morte, abandono, alguns estão sofrendo separação. Eu mesmo não estou feliz, né? Muitos de nós estamos em negação, muita gente foge para a religião, foge para as drogas, foge para a violência, foge para a alienação, né? Então eu prefiro fugir para a filosofia, né? Fugir
para ver com quem achou algumas respostas, né? E esse é o meu convite, né? Para a gente procurar respostas para esses problemas que a gente tem. A gente sempre teve os mesmos problemas, né? Desde a época das cavernas. Comer, dormir, as forças da natureza, né? A divisão do espaço, como nós vamos conviver uns com os outros, o que que é certo fazer, é, da onde que a gente vem, para qual o sentido da vida, o que que é o certo, o que que é o belo, o que que é o bom. Essas questões elas são eternas, né? Em busca das respostas foram elaborando sistemas e livros e tradições. E aí, se vocês se interessarem, a gente pode continuar essa conversa, né? Então, eu peço que vocês deixem suas opiniões, suas dúvidas e seu testemunho, né? O que que é a filosofia, por que que você acha que isso é importante, ou por que que você acha que ela não é importante, né? Se realmente é uma coisa morta, que não tem nada a ver com a sua vida, e importante é sei lá o quê. Então, esse é o meu convite, o meu desabafo e dizer por que que eu gosto e por que que eu escolhi isso para minha vida, sabe? A companhia desses mortos geniais e esses vivos aí que tem muitos tão calados, mas podiam estar falando mais também. Então, é uma provocação aos filósofos e aos amigos da sabedoria que também falem, né? Vamos ver se a gente instiga as pessoas a se apaixonarem pela herança da humanidade que é a filosofia, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.